voltar à questão das mulheres pregadoras, 1 Timóteo, capítulo 14, versículo 34, Paulo diz que é um mandamento. Se há entre vós algum profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos. Que mandamento é? Que uma mulher não ensine na igreja. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo vai dizer que ele não permite que a mulher ensine. Ensinar o quê? Fazer bolo? Fazer crochê? Limpar a casa? Não, ensine sobre as escrituras, ensine sobre a palavra de Deus. Não permita que a mulher ensine e nem use de autoridade ele não permite que a mulher fale. Ele não permite Joaquim, que a mulher fale na igreja. Deve respeitar o meu tempo. Eu não interrompi o senhor nenhuma vez. Ok. O senhor deve ter a bondade de não me interromper. Tá bom. Se uma mulher não pode ter autoridade sobre o seu marido, como que ela pode ter autoridade com os maridos das outras? Se uma mulher não pode ensinar o próprio marido, como que ela pode ensinar o marido das outras? E quando uma mulher está no púlpito pregando, não está ela sob autoridade sobre os homens, ensinando os homens? Bem, e a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, Pedro diz, se uma mulher tem marido descrente, que ele seja convertido sem palavras. E quando o senhor Joaquim vai falar da Eva, Paulo diz na sua primeira carta de Timóteo que o Adão não foi enganado, mas a Eva, aquela que o senhor quer colocar aqui de igualdade com Adão, mas a Eva foi enganada. E a mulher será salva. Paulo diz, não permito, porém, que a mulher ensine, e nem use de autoridade sobre o seu marido, mas que esteja sujeita como ordena a lei. É o tempo de Paulo, é o tempo da graça. Está na sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 5, capítulo 2, versículo 11 em diante. Paulo diz que ela esteja sujeita como ordena a lei. Lá na lei as mulheres pregavam, as mulheres ensinavam, as mulheres estavam no sacerdócio, porque primeiro Deus criou Adão e depois a Eva. E o Adão não foi enganado, mas a mulher caiu em transgressão. Ela será salva se der à luz filhos, permanecer na fé, na modéstia e na santificação. Como que a mulher vai ser salva, seu Joaquim? É pregando nas igrejas? Isso é uma abominação. Toda mulher pregadora é um demônio. E todo homem que senta para ouvir uma mulher pregadora é um filho do diabo. E Moisés estabeleceu o sacerdócio, como diz a lei. Levíticos 8, Levítico 9. Colocou Arão, mas a mulher do Arão estava no sacerdócio, senhor Joaquim? As filhas, ou melhor, as esposas dos filhos de Arão. Os filhos de Arão foi para o sacerdócio, os 5 filhos de Arão. E as esposas dos filhos de Arão estavam no sacerdócio? Eu estava dizendo que uma mulher não pode ensinar o próprio marido. E eu estava dizendo que o Moisés estabeleceu o sacerdócio. E ele colocou o Arão no sacerdócio. Mas a mulher de Arão não estava no sacerdócio. Ela não foi colocada para ser sacerdotisa, senhor Joaquim. Depois foi colocado os filhos de Arão. Mas as esposas dos filhos de Arão não estavam no sacerdócio. As esposas dos 70 anciões não estavam no sacerdócio. E diga-me, qual é a mulher no Antigo Testamento que estava no sacerdócio? Débora era uma juíza. Ela resolvia e julgava as causas do povo. E profetiza. E era uma profetisa. Profetisa não é sacerdotisa que ensinava no templo, no tabernáculo, na igreja. Ana também era uma profetisa. Ela não era uma sacerdotisa. Não existe, nunca existiu sacerdotisa na Bíblia. Jesus, quando esteve na terra, ele teve vários discípulos. Ele escolheu 70 discípulos em Mateus capítulo 10. Consagrou e enviou de 2 em 2. Mas qual foi a discípula que Jesus consagrou e enviou de 2 em 2 para pregar? Jesus teve 12 apóstolos. Mas qual foi a apóstola que Jesus teve? Jesus era preconceituoso? Jesus esqueceu das mulheres? Jesus era machista, como o senhor disse que Cacau Felipe é machista? Bem, Jesus esqueceu das mulheres, será? Não havia nenhum lugar para uma apóstola? Jesus disse em Mateus capítulo 19 que no fim dos tempos 12 tronos seriam colocados para julgar para os seus 12 apóstolos sentar-se para julgar as 12 tribos de Israel. E a Maria Madalena? E a Maria, mãe de Jesus? E as mulheres do tempo de Jesus? Iam sentar em qual trono? Ia julgar qual tribo de Israel? Em Apocalipse diz que foi visto 24 tronos e 24 anciões sentaram-se sobre os 24 tronos. Mas cadê o trono para a anciã? João Batista teve os seus apóstolos, entre eles Apolo. Mas qual é a apóstola de João Batista? Senhor Joaquim, o senhor está diante do discípulo de Cacau Felipe. O profeta de Deus hoje é Cacau Felipe. O profeta diz que toda mulher pregadora é um demônio. E todo homem que se senta para ouvir uma mulher pregadora pregando é um demônio, é um filho do diabo. Um filho de Deus, quando ouve uma mulher pregando, ele fica inconformado, ele não aceita aquilo. Mas vamos lá, eu quero dizer uma outra coisa aqui.
A salvação de Deus é um profeta. Amós 3,7 diz que Deus revela os seus segredos a quem, senhor Joaquim? Aos sacerdotes? Aos pastores? Aos padres? Eu quero que o senhor Joaquim responda essa pergunta. É uma pergunta direta. A quem Deus revela os seus segredos, senhor Joaquim? Aos seus filhos. Não, está errado. Amós Deus 3,7. revela, Deus revela não. os seus segredos senhor Joaquim, aos seus Amós filhos. 3,7 diz, Deus revela os seus segredos somente aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10,7 diz que Deus revela os seus segredos a quem? Aos pastores? Os seus servos, os profetas. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 19, diz o quê, senhor Joaquim? Diz que Jeová, o Senhor Jeová, envia a Bíblia para a terra? Não, senhor. Envia pastores para a terra? Envia sacerdotes para a terra para fazer o povo vir a Deus? Não, senhor. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 19, diz que o Senhor Jeová envia os profetas para fazer o povo chegar-se a Deus. Como que o povo se chega a Deus, senhor Joaquim? É pela Bíblia ou é pelos profetas? Ok. Então, vou marcar aqui, senhor Joaquim, 5 minutos para a tréplica. O senhor tem 5 minutos para fazer a sua tréplica, senhor Joaquim. O tempo é todo seu. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer, vou voltar na questão da mulher. Deixa eu marcar aqui meu tempo. Na questão da mulher. O que a gente pode observar nas Escrituras Sagradas? Bom, ele diz que a mulher não pode ensinar, que quem ouve o ensinamento de uma mulher está ouvindo o ensinamento de demônio, e etc. Paulo diz, eu não permito a mulher que ensine, nem exerça autoridade de homem, estejam, porém, em silêncio. E é interessante porque Paulo, ele ainda acrescentou mais, dizendo aos irmãos da cidade de Corinto, capítulo 14, verso 34, que conserve-se as mulheres caladas na igreja, porque não é permitido as mulheres falarem na igreja. Ora, isso está proibindo o ministério das mulheres? Está dizendo que o ministério de mulheres na igreja não agrada a Deus? Isso não está degradando a personalidade das mulheres? Oxe, a gente tem que ver o contexto. De novo, você está errando, Deltamar. No contexto, você está ignorando o contexto. Você tem que ver várias coisas que estão envolvidas aí no papel da mulher. Então, a Bíblia declara que as mulheres, tal como os homens, são a imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis 1:27. Então, elas estão em igualdade com os homens por natureza. Não há, Deltamar, nenhuma diferença essencial. Tanto o macho quanto a fêmea são igualmente seres humanos por criação. Homem e mulher são iguais por redenção. Então, ambos têm o mesmo Senhor, ambos partilham exatamente da mesma salvação, porque em Cristo, não pode haver nem homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo disse isso aos irmãos lá na cidade da Galácia, aos Gálatas 3:28. Então não há distinção de sexo nos dons ministeriais apresentados na Bíblia. Então ele não diz o dom de ensino é para homens, o dom de socorro é para mulheres. Não tem isso. Em outras palavras, as mulheres têm os mesmos dons que os homens para ministrar no corpo de Cristo. Então, por toda a Bíblia, Deus deu os dons, Deus abençoou, Deus usou as mulheres no ministério, e aí a gente tem Miriam, por exemplo, a primeira ministra de música. Você tem Débora, você tem Uda, a profetisa, você tem Ana, a profetisa, você tem Priscila, que era uma professora da Bíblia, está lá em Atos 18, verso 26. Você tem Febe, a diaconisa. Então, Jesus teve muitas mulheres que assistiram ele lá no seu ministério. E é interessante porque é bastante significativo naquela cultura patriarcal, não se esqueça disso, por favor, tá? Jesus escolheu mulheres. As suas 2 primeiras aparições depois da ressurreição foram para mulheres. O apóstolo Pedro ficou lá em 3º lugar. Então, seja o que for que o apóstolo Paulo tenha querido dizer na frase, que a mulher esteja em silêncio, é certo que ele não queria dizer que elas não deviam ensinar, não deviam pregar, nem nada disso.
Por quê? Porque, antes de mais nada, lá na carta do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Corinto, é muito claro, ele instrui as mulheres sobre como elas deveriam orar, como elas deveriam profetizar na igreja. E aí está falando de ordem, está falando de decência. Tá? Então ele diz que, em certos momentos, todos os homens deveriam permanecer em silêncio, da mesma forma. Ou seja, que outras pessoas estivessem aí ministrando a palavra de Deus. Tá? Então, Paulo não hesitou em usar as mulheres para assistir em seu ministério. Fica evidente ele ter dado a Febe lá um importante cargo dela levar até o seu destino a própria carta, a epístola aos Romanos. Então, quando a gente olha o contexto da passagem, Deltamar, a gente vai ver que essa questão do silêncio feminino na igreja não está negando o ministério das mulheres, não está limitando aí, eu diria que está limitando a autoridade delas, que muitas vezes algumas queriam ultrapassar. Então, Paulo afirma que as mulheres não devem ter autoridade sobre o homem. Isso aí é ponto passivo. Tá? Então, igualmente, depois então da sua exortação, as mulheres de permanecerem caladas. Eles lembram, Paulo vai lembrar que elas devem permanecer também submissa. Os homens estavam debaixo de uma autoridade e tinham de submeter também a essa autoridade que é Cristo. Então, a Bíblia mostra claramente isso, a supremacia da liderança do homem. Não é uma questão, aí eu diria, simplesmente cultural, devido ao fato de se basear na própria ordem da criação. Ok. E no meu falta 10 segundos. No meu falta 10. Ok. Não, aí já deu o seu meu tempo? tempo, seu Joaquim. O senhor está marcando o tempo após quando eu estou marcando. Aí tá, ok. Essa diferença depois eu vou responder então a outra. Ok. Depois eu vou responder a outra pergunta. Então, chegamos ao término do nosso terceiro bloco e vamos dar início ao nosso quarto e último bloco. A pergunta está com o senhor Antônio Andrade. Eu vou marcar Joaquim. 2 minutos. 2 minutos para a pergunta. Tempo. Desculpa, só um momento. Eu vou marcar aqui também. Quanto tempo? Voltar. Quanto tempo? 2 minutos? Só um momento, seu Joaquim. Só um momento. São 2 minutos? São 2 minutos. Tempo. O tempo é 2 minutos para a pergunta. Tá ok. A pergunta é, Deltamar, como o senhor Cacô Felipe considera a Bíblia Sagrada? Ela é a palavra de Deus? Ela é a única regra de fé e prática na igreja de vocês e para vocês? Ou o senhor Cacô Felipe tem mais autoridade que a Bíblia? Eu pergunto, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Ou o senhor Cacô Felipe também é o seu mediador? A salvação depende de Jesus ou depende de Cacô Felipe? Você crê que vai ser salvo por Cacô Felipe ou por Jesus Cristo? Então, com essas perguntas, eu posso dizer claramente que, dependendo da sua resposta, com toda certeza, Cacô Felipe é um falso profeta e aqueles que seguem Cacô Felipe vão para o inferno com ele. Porque há um só caminho, um só mediador, uma só fé, uma só esperança, um só batismo e, infelizmente, não é isso que eu vejo nas declarações de vocês. Qual é a sua pergunta, seu Joaquim? Se Cacô Felipe é o único mediador entre Deus e os homens para eles, se a Bíblia, se Cacô Felipe tem mais autoridade que a Bíblia, se Cacô Felipe é o único salvador, ou Jesus é o único que pode salvá-los? São 3 perguntas dentro de uma pergunta. Entendeu a pergunta, apóstolo Deltamar? Sim, eu entendi. Só que não dá para responder todas essas perguntas, né? O correto seria uma pergunta. Não. Veja bem, eu fiz as perguntas, ainda tenho tempo, mas é para a gente ganhar tempo. Você pode ser objetivo. Cacô Felipe não é o meu mediador. A Bíblia é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática para nós. Jesus Cristo é o único salvador. O único que pode me salvar é Jesus. Eu não sou salvo por Cacô Felipe. Isso aí é óbvio. Ok. Obrigado, Sebastião. 7 minutos para o apóstolo Deltamar responder a sua pergunta. Tempo na tela. Ok, muito obrigado. Vou responder as perguntas do senhor Joaquim com todo o prazer. Mas antes quero dizer que
qualquer pastor, mesmo o senhor Joaquim, que é bacharel em teologia, não pode me dar um versículo do Antigo Testamento onde houve uma mulher sacerdotisa, onde tinha uma mulher no sacerdócio. Um versículo. A mulher de Arão, a mulher de Eunatã, a mulher de Zadok, a mulher de Azarias, a mulher de Zacarias, a mulher de Moisés. No Novo Testamento, a mulher de Pedro. Qual a esposa dos apóstolos ou dos discípulos de Jesus estava no sacerdócio? Qual foi a mulher que Jesus ou seus apóstolos estabeleceu como pastora, como apóstola, como evangelista, como doutora? E qual foi o lugar que a mulher ensinava os homens na igreja? Isso não existe. Se existe, quero dar oportunidade, no meu tempo, o senhor Joaquim me mostrar o versículo, onde é que houve a mulher sacerdotisa que estava no sacerdócio. O senhor tem, senhor Joaquim? Sim ou não? Se não tem, vou para frente. Então vamos para frente. Você vai deixar argumentar, não? Você vai deixar eu quero que o senhor me dê, se o senhor for me dar o versículo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que uma mulher estava no sacerdócio, que ela tinha um ministério no sacerdócio, o senhor pode dizer o versículo? Não, não tenho. Não tem. E depois disso, o senhor disse no começo que Cacô Felipe, que é o herege, é o falso profeta. Mas o senhor prega as coisas que não estão na Bíblia. Mas vamos lá, o senhor perguntou aqui a respeito da Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia para nós, a verdadeira Bíblia, porque esta Bíblia, que são traduções, obras de teólogos, são canários de bruxaria. Deve ir para o altar de Atos 19:19. Mas a verdadeira versão da Bíblia, que é a versão de John Nelson Darby, esta é a palavra de Deus. A infalível palavra de Deus, por quê? Porque a Bíblia é um livro sagrado, inspirado, que procede de Deus. E quem escreveu ela foram os profetas, os escribas, homens inspirados por Deus para escrever a Bíblia. É por isso que somente um profeta pode ser o intérprete da palavra de Deus. Deus inspirou um profeta para escrever. Agora, Deus tem que inspirar um outro homem para interpretar isso. É por isso que Amós 3:7 diz que Deus revela os seus segredos por meio dos seus servos, os profetas. É por isso que Oséias 12:14 diz que por um profeta Deus tirou Israel da terra do Egito e por um profeta o povo foi guardado. É por isso que 2 Crônicas 20:20 diz para confiar em Deus e confiar na Bíblia. Onde é que diz para confiar na Bíblia? Onde é que diz para seguir a Bíblia? Mas diz para confiar em Deus e confiar nos seus profetas. Em cada geração, Deus tem um profeta. A Bíblia é um espelho retrovisor que permite você olhar para o passado. Aquilo que Deus disse no passado, aquilo que Deus fez no passado. A Bíblia é um livro de história que conta a história dos profetas, dos reis de Israel, da marcha do povo de Israel, de tudo o que Deus fez com o povo de Israel. Quando você vai ler Gênesis, quando você vai ler Êxodo, quando você vai ler Isaías, quando você vai ler a Bíblia, você está olhando para onde? Para o passado. Até mesmo os 4 evangelhos de Jesus de Nazaré, o que é aquilo? É passado. As cartas de Paulo, o que é? Passado. E Deus não pode salvar ninguém pela história. É sagrado porque procede de Deus, mas aquilo não pode se salvar. No tempo de Paulo, ele já tinha uma Bíblia lá, com 39 livros, de Gênesis a Malaquias. Mas para eles serem salvos, eles tinham que acreditar em Paulo. Porque Paulo é que tinha a palavra de Deus. Paulo era o profeta. E Paulo era o porta-voz de Deus. E Paulo diz, eu venho a vós com a revelação de Jesus Cristo. Se mesmo um anjo do céu, um outro apóstolo, pregar diferente do que eu tenho pregado, que seja maldito. Porque eu, Paulo, tenho uma revelação de Jesus Cristo. Paulo diz lá em Romanos capítulo 2, que quando Deus viesse julgar os segredos dos homens, eles seriam julgados de acordo com o evangelho que ele, Paulo, tinha pregado. Sim, Paulo diz tudo isso. Como, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz que ele, como um sábio arquiteto, ele tinha colocado o fundamento. Quem colocou o fundamento? Paulo, como um sábio arquiteto. Então, mesmo quando você vai ler as cartas de Paulo, as cartas de Lutero, as teses de Lutero, quando você vai ler os livros de John Hus, de Calvino e assim por diante, que eram profetas de Deus, você está olhando para o espelho retrovisor. Mas a igreja avança pelo para-brisa, que é o profeta. E um veículo tem lá os espelhos retrovisor. E os livros da Bíblia são os espelhos retrovisor do seu veículo, que te permite olhar para trás. Até mesmo as profecias que já aconteceram. Está na história. Isaías 61. Gênesis capítulo 3, versículo 15 em diante, que fala sobre Jesus. Sim, tudo isso está na história. Isaías 40, versículo 3. Trata-se de João Batista, está na história. A profecia sobre Paulo, Isaías 49:6, está na história. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é o nosso fundamento. A infalível palavra de Deus, e ela é verdadeira. Mas quem nos conduz, o guia da humanidade, senhor Joaquim, é o profeta mensageiro.
Sim, segundo, 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 7, diz que Samuel era o guia de Israel. Quem era o guia de Israel? Era Samuel. Quem era o guia do povo de Israel no Egito? Quando saiu do Egito? Era Moisés, e depois era Josué. Quem era o guia dos filhos de Deus no tempo de Paulo? Era Paulo. Hoje vocês não querem um profeta. Vocês querem pastores, evangelistas, presbíteros, anciões, diáconos, doutores e assim por diante. Mas o profeta mensageiro vocês não querem. Por que não quer? Porque querem ser profetas no lugar do profeta mensageiro. Saiba que Deus enviou um profeta para a terra. Hoje é o profeta Cacoflito. A Bíblia nunca contribuiu em nada para a salvação de um homem. Se contribuiu, como que as pessoas iam ser salvas ou foram salvas antes da Bíblia? Porque a Bíblia que nós temos começa com Moisés. E as pessoas antes de Moisés foram salvas pelo quê? Lá no tempo de Noé. A Bíblia não estava lá. Esta Bíblia que nós temos hoje não estava no tempo de Noé. Como é que Deus salvava? O senhor disse aqui que Jesus é o Salvador. Mas no tempo de Noé, quem era o Salvador? Quem era o Salvador? Em quem as pessoas deveriam acreditar? Era em Jesus ou era em Noé? A salvação não. Lá era Jesus ou era Noé? Aquele que tinha a verdade lá era Jesus ou era Noé? Era Noé. O caminho para Deus, o caminho para o céu, quem era? Era Noé. Porque cada profeta mensageiro é o caminho, é a verdade, é a vida, é a salvação, é a luz do mundo. É o mediador, é o legislador da palavra e assim por diante. Agora, hoje, o livro do profeta Cacoflito tem mais valor para a salvação do que todos os livros da Bíblia juntos. Quando Jesus estava na terra, a sua mensagem, que são os seus 4 evangelhos, tinha mais valor para salvar do que todos os 39 livros da Bíblia. Quando Paulo estava sobre a terra, ninguém poderia ser salvo, a não ser que acreditasse na mensagem de Paulo, que eram as suas 14 cartas. Mas hoje a mensagem do profeta Cacoflito é a salvação de Deus. Ok. Então, esse foi o tempo do apóstolo Deltamar, na sua resposta. Eu vou dar 7 minutos ao senhor Joaquim Andrade para fazer a sua réplica. Tempo na tela. Tempo na tela. 7 minutos, senhor. Só um minuto que eu vou colocar aqui também. Pronto. Ok. Muito bem, senhor Deltamar e todos os que estão aí nos assistindo e irão nos assistir. Deus, o que ele fez? Deu à mulher uma gloriosa função para ela, tanto de criação como também pela redenção. Então, Eva não foi criada de novo do pé de Adão. Eva foi criada da costela. Não foi criada do pé para não ser pisada, tá? Então, você que é da igreja do Cacô Felipe, se eles estão te considerando inferior, a Bíblia não te considera inferior, tá? A Bíblia não te considera inferior. Você foi tirada da costela de Adão, não foi tirada dos pés nem da cabeça. Cuidado você que está querendo aí mandar no teu marido, tá bom? Então, isso mostra ela estar em pé de igualdade. A mulher foi criada para ser companheira do homem. E o homem foi gerado no ventre de uma mulher também, não se esqueça disso, porque é interessante, porque a gente é nutrido por uma mulher. Quando somos bebês, estamos lá no ventre, somos nutridos por quem? Por uma mulher. Então, crianças, jovens, né, até a idade adulta, eu não jantei ainda, minha mulher está chegando da igreja daqui a pouco para fazer uma jantinha para mim, maravilhosa, que privilégio, né? É um privilégio muito grande. Então, além disso, a gente tem que ver algumas coisas importantíssimas. Deus escolheu mulheres como vaso, sabe? Então, a gente vai observar na Bíblia Sagrada que a mulher tem um papel importantíssimo, importantíssimo. Agora, as pessoas desvalorizarem a mulher estão ignorando completamente o que a Bíblia diz. Aliás, essa questão da Bíblia, né, dizer que Deus dirige seu povo por intermédio de um profeta hoje, é jogar a Bíblia fora. Eu estou com a Bíblia aqui, ó. A Bíblia é e sempre será a palavra de Deus. Não, você não pode confiar em homens. Maldito o homem que confia em homens. Você tem que confiar na palavra de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa, é útil. Então, hoje, se eles estão argumentando de Lutero, falando das 7 eras da igreja, colocando os reformadores aí como sendo importantes, estão se esquecendo do que os reformadores sempre defenderam. Os reformadores defenderam sempre as 5 solas.
Então, entre as 5 solas estão, por exemplo, sola gratia. O que é sola gratia? Ninguém é salvo pelas suas obras. Ninguém é salvo por confiar num homem, é salvo por confiar em Jesus. Ninguém é salvo por acreditar nos livros de um falso profeta. É salvo por acreditar na Bíblia como única regra de fé e prática. Então, somente a palavra de Deus, não a palavra de um profeta, mas só a palavra de Deus pode sustentar a igreja, nada mais. Porque nós encontramos prazer na palavra de Deus, conforme está lá no livro de Jeremias. Você pediu um versículo, Deutamar, está aí, ó, depois você anota e leia lá Jeremias capítulo 15, versículo 16. Leia depois Salmo. O Salmo 119 todo, Deutamar, fala da palavra de Deus. E ela nos santifica. A palavra de Deus nos torna o nosso coração grato, sabe? Aí a gente vai ver que a palavra de Deus nos torna aprovados, esperançosos, e temos tantas outras referências que eu poderia dizer da palavra de Deus. Então, eu quero insistir, vocês que são aí membros da igreja, do falso profeta Cacau Filipe, e eu vou dar ainda aqui o porquê que ele é um falso profeta, sabe? Porque é importante a gente falar sobre isso. Olhar a Bíblia como um mero livro de história e não como palavra de Deus, como fez aí o chamado apóstolo Deutamar, isso é prejudicial. Isso é extremamente prejudicial. Tá? Então, esse indivíduo está sendo inimigo da graça de Deus, porque homens batalharam pela palavra de Deus. E se a gente teve a reforma protestante, né, onde você mencionou tantos nomes aí, esses nomes que surgiram da reforma protestante devem dar graças a Deus, porque ela surgiu, e temos as denominações aí que surgiram também dessa reforma protestante. Agora, dizer que a palavra de Deus não é a verdade absoluta, dizer que o conhecimento teológico é diabólico, não, por favor, não tem nada a ver. E você pegar e definir o cristianismo aí no chamado livro do profeta Cacau Filipe, é um absurdo. Você está ignorando as Sagradas Escrituras, está ignorando a Bíblia Sagrada. Então, quando você citou o exemplo aí da Bíblia como um mero espelho, retrovisor, né, que a gente olha lá um livro de história qualquer, não. A Bíblia é como um livro de um vestígio da pré-história, né, da pré-história cristã, da pré-história judaica. Não. Que a Bíblia não pode te dar a vida eterna, queimar todas as versões da Bíblia, isso aí, claro que eu vou ter que caracterizar Cacau Filipe e seus seguidores como hereges. São hereges porque negam um fundamento da reforma protestante, negam a base. Jesus disse: os céus e a terra vão passar, mas as palavras de Deus não vão passar nunca. Então, pode ter certeza que vão surgir muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitos falsos apóstolos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Foi o que Jesus disse. Então, nós sabemos muito bem que o senhor Cacau Filipe redefinir a palavra de Deus, fazendo aí diferença entre palavra de Deus, que são verdades reveladas, e teologia, que é o conhecimento adquirido por meio da inteligência, está redefinindo o cristianismo aí num livro que ele escreveu. O cristianismo não está no livro do senhor Cacau Filipe. O cristianismo está na Bíblia Sagrada. Então, Deutamar, eu ainda tenho aqui 33 segundos, não sei se está certo. Eu não consigo ver, deixa eu ver aqui. Quantos? Tá bom, dá para ver, 45 segundos, tá bom. Deu para ver? Bom, eu diria que são inúmeras as coisas que a gente poderia falar aqui, tá? Eu fico muito triste porque você pertencer a uma igreja cristã. Não, tenho 9 segundos. Né? Senhor Joaquim, tá bom, o seu tempo acabou. Ok. Então, nós temos aqui a tréplica para o apóstolo Deutamar. Vou marcar aqui no cronômetro, está zerado. 5 minutos para a tréplica. O tempo está com o senhor apóstolo Deutamar. Tempo. Ok, eu vou deixar para as pessoas examinarem e julgarem as palavras do senhor Antônio Joaquim sobre tudo o que ele disse. Quanto à teologia, a teologia é uma ciência que teve origem no inferno.
Nós não podemos estudar Deus, nem a sua palavra. É Deus ele mesmo, quem revela a si mesmo, ou revela a sua palavra a quem ele quer. E a quem Deus revela a sua palavra, senhor Joaquim? Aos seus servos, os profetas. Eu mostrei aqui no começo do debate que o senhor não é um verdadeiro sacerdote, não é um verdadeiro pastor, porque não foi chamado como Arão, de acordo com o que Paulo disse em Hebreus capítulo 5, versículo 4. Agora, se o senhor não é um profeta mensageiro, como que a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, os mistérios de Deus que estão na Bíblia e fora da Bíblia pode vir ao senhor ou qualquer outro homem que não é um profeta? E a própria Bíblia diz que aquilo que está revelado pertence aos homens, e aquilo que está oculto pertence a quem? Pertence às escolas pastorais interpretar e revelar? Pertence aos livros, esses livros que estão atrás do senhor de teologia, pertence aos teólogos revelar o que está oculto? A quem pertence aquilo que está oculto, senhor Joaquim, de acordo com a palavra de Deus? Pertence a Deus. Aquilo que está revelado, dito claramente por um profeta, pertence aos homens. E aquilo que está oculto pertence a Deus. Quanto à teologia, e o senhor conhece bem Orígenes diz: a teologia é uma ciência que se baseia sobre objetos da fé, mas que tira os seus resultados a partir da ordem intelectual, inteligência, teólogos, escolas pastorais, filosofia, arqueologia, tira os seus resultados a partir da ordem intelectual e que deve ser separada da verdade revelada, que são a palavra de Deus, reportado pelo historiador Daniel Hopes. É o que diz Orígenes. A teologia é uma ciência que teve origem no inferno. Mas vamos voltar às suas perguntas que o senhor havia falado. Se Jesus é o único mediador, onde é que diz que Jesus é o único mediador, senhor Joaquim? O senhor está falando de 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6? O senhor pode citar para nós aí lá o que diz 1 Timóteo capítulo 5 e 6? O senhor pode ler? 2,15. 1 Timóteo capítulo 2. Há um só 5. mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso. Jesus Cristo o quê? Jesus Homem. Cristo homem, não é? O senhor pode nos dizer onde é que está o Jesus Cristo homem hoje? Olha lá. Olha Não, senhor Joaquim. O senhor já leu. Porque só há um Deus no céu. Há um só Deus e um só mediador. O que é um só? Não, senhor Joaquim, o senhor leu o texto. O que é um só? Aí, senhor Joaquim, há um por favor, só Deus e tenha a bondade mediador. de respeitar o meu tempo, senhor Joaquim. O senhor Ok. quer explicar. O senhor teve o seu tempo de Você está me explicar. fazendo pergunta. Eu fiz uma pergunta direta. Tenha Tá bom. bondade. Agora, o senhor leu aí, há um Deus e um mediador entre Deus e o homem, que é Não. Jesus. Você está lendo errado. É um só mediador. Não está dizendo um mediador. Um só. Sim, um só mediador entre Deus e os homens, que é quem, senhor Isso. Joaquim? Que é quem? Jesus. Não, leia de novo aí. Quem é o mediador? Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Ah, então eu perguntei, senhor Joaquim, presta atenção, para depois o senhor não vir com desculpa. O Cristo homem, o Jesus Cristo homem está onde? No céu. Ah, no céu. Então ele não é um homem hoje, não é? Não, o mediador ele é Jesus homem. Cristo homem. Senhor Continua, ele não deixou de o ser senhor homem. leu aí. Não, Ele não Jesus deixou Cristo de apareceu ser para homem. Paulo a caminho de Damasco. Ele não era um homem. E ele apareceu Quem de disse que diversas não? formas, de muitas maneiras. Vamos lá, o senhor não vai me atrapalhar. Aí Você diz tá Jesus perguntando? Cristo, homem. O mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Aí o senhor continua lendo, já que o senhor gosta de contexto, né? De analisar o contexto. Paulo vai dizer, porque eu fui enviado para esse testemunho. Um testemunho a ser dado no seu tempo apropriado. Esse testemunho, senhor Joaquim, de que Jesus Cristo, homem, é o mediador entre Deus e os homens. Qual é o tempo apropriado que fala Paulo aí? Qual é esse tempo apropriado? Ele está dizendo que é presente. Senhor Joaquim, só mediador. eu fui enviado para esse testemunho. Está nos versículos seguintes. E Paulo diz que ele foi enviado para esse testemunho. Ele foi estabelecido como um pregador. Ele diz, eu não minto. Um testemunho a ser dado no tempo apropriado. Que tempo apropriado é esse? Que Jesus Cristo, homem, é o mediador? É no tempo de Jesus. Porque lá no tempo do dilúvio, o mediador entre Deus e os homens era Noé. O mediador é um profeta. É o porta-voz. Está vendo o profeta, o porta-voz? Noé era o porta-voz entre Deus e os homens. Moisés era o porta-voz entre Deus e os homens. Senhor Joaquim, o senhor está de acordo que Moisés era o mediador entre Deus e os homens, sim ou não? Moisés? Sim. Sim. tipo Então Moisés era o mediador. Hoje o senhor não quer que Cacô Filipe seja o mediador, mas o senhor disse que o único mediador é Jesus. Mas, no entanto, o senhor disse que
Moisés é o mediador.